Olá e boas-vindas a mais uma explicação visual da Ford College. Hoje o negócio é colocar o nosso capacete de engenheiro-chefe. A nossa ideia aqui é ir direto para a prancheta de projetos naquele exato ponto onde a teoria finalmente bate de frente com o mundo real. Nós estamos navegando pela trilha de Deploying on Solana e dentro do nosso módulo atual, o foco de hoje é absolutamente crucial, elaborando uma estratégia de execução. Ou seja, vão pegar todas aquelas ideias brilhantes do papel e transformar num motor que literalmente funciona de verdade. E para começar, vamos fazer um contraste rápido. Na nossa lição anterior, chamada Framing a Comprehensive Deployment Plan, a gente construiu aquele plano de implantação de alto nível, certo? A gente definiu o que precisa ser feito e qual é a cara de sucesso. Só que planejar é só metade da batalha. A execução é a hora da verdade. É onde a gente determina como fazer o trabalho de um jeito seguro e quem vai ser a pessoa responsável por cada pecinha. Sem essa ponte, o plano vira só um desejo esperando para dar errado na pior hora possível. Precisamos de uma sequência muito clara e de construtores com nomes e sobrenomes. Então, para organizar a casa, este é o nosso mapa de hoje. Vamos passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, do plano para a ação. Depois, as 4 engrenagens principais. Em seguida, o modelo da esteira, que é uma analogia perfeita para tudo isso. Depois vamos ver a coisa toda na prática, com o lançamento na mainnet, e a gente fecha com os próximos passos e documentação. Vamos lá! Parte 1, do plano para a ação. É aqui que a gente constrói a ponte entre a teoria e a realidade. Avançar para a fase de execução é o exato instante em que a gente tira a ambiguidade de cena. Pensa bem, se a gente planeja algo sem uma estratégia sólida por trás, as responsabilidades ficam totalmente no ar e o risco durante a implantação na Solana dispara. Ninguém quer descobrir no meio do fogo cruzado de um lançamento que simplesmente não tinha ninguém escalado para validar um artefato crítico. É por isso que a estratégia de execução é literalmente um roteiro ordenado no tempo. Ela transforma aqueles marcos enormes em tarefas acionáveis, atribui donos e define pontos de checagem super claros. Ela fica bem ali no meio, sabe? Entre aquele plano conceitual que a gente já tem e o dia a dia operacional. É o elo que faltava para a engrenagem rodar. Falando em engrenagem, seção 2. As 4 engrenagens principais. As peças que realmente movem a execução. Bom, sem essas 4 engrenagens rodando em perfeita harmonia, a nossa implantação não passa de uma coleção de intenções otimistas. Quais são elas? Primeiro, sequenciamento de tarefas, que organiza o que vem antes do que. Segundo, papéis e responsabilidades, garantindo que toda tarefa tem um dono de verdade. Terceiro, portões de validação, que são pontos de decisão super rígidos. E quarto, critérios de aceitação, que são as provas necessárias para passar por esses portões. O detalhe crucial aqui é o seguinte: sem essas engrenagens, a equipe começa a tomar decisões com base no calendário e não na qualidade real do código. E na Web3, um prazo no calendário nunca salvou um contrato inteligente de um bug crítico. Para entender a mecânica da coisa, olhando para essa estrutura, a gente vê exatamente como um marco se quebra em tarefas específicas no esquema de engenharia. Pegando a fase de pré-implantação, a tarefa é fazer o build dos artefatos. E repara, o dono não é a equipe no sentido genérico, é especificamente o engenheiro de build. O nosso portão é a verificação do artefato, e o critério de aceitação não deixa margem para dúvida. O hash tem que bater perfeitamente com o registro assinado. É assim que a gente mapeia a brincadeira, sem nenhum espaço para suposições do tipo "eu acho que está bom". E isso nos leva à nossa seção 3, o modelo da esteira. Como funcionam os nossos portões de qualidade? Uma forma muito legal de visualizar isso é imaginar os nossos artefatos de implantação da Solana passeando fisicamente por uma esteira de fábrica de altíssima precisão. Primeiro, eles chegam na estação de build, para receber as assinaturas. De lá, deslizam para a estação de testes. Depois, passam na estação de segurança por uma varredura completa, e só então chegam na estação de monitoramento. Se alguém tentar pular uma única estação, a esteira simplesmente para. Tudo flui numa ordem lógica que é totalmente inegociável. Mas aí vem a grande questão. O que acontece quando o código chega no portão entre uma estação e outra? É aí que entra a figura do nosso guarda do portão. E esse guarda não aceita promessa, não adianta mandar um "pode confiar, tá rodando liso". Ele exige evidência concreta, observável, antes de abrir cancela e deixar qualquer linha de código seguir em frente. Essa reflexão resume basicamente a nossa regra de ouro. A estratégia de execução centraliza a decisão em artefatos observáveis e em papéis responsáveis, nunca em datas arbitrárias. É o log do teste verdinho que libera a próxima fase e não o fato de que hoje é sexta-feira e a entrega estava prometida para agora. Num ecossistema implacável como a Solana,
onde binários, infra e RPCs precisam conversar perfeitamente. Essa frieza na avaliação é o que evita desastres milionários. Vamos ver isso acontecendo de verdade na seção 4. Na prática, o nosso lançamento Mainnet. Aplicando essas engrenagens no mundo real, onde o risco e o dinheiro estão na mesa, o lançamento começa com o Build and Sign, seguido por aquele ambiente Canary and Staging. O legal desse cronograma é notar as coisas que andam em paralelo. Enquanto a gente frita o sistema com testes de carga e de segurança, dá para validar as regras de monitoramento ao mesmo tempo. Mas o Prod Canary, que é aquele lançamento parcial na Mainnet, esse é estritamente sequencial. Ele não começa até que todos os portões anteriores estejam trancados e aprovados. Sequenciar desse jeito elimina aquele tempo ocioso chato sem sacrificar 1 milímetro de segurança. E um truque de mestre aqui é a validação em camadas. Pensa bem, nem todo guarda do portão precisa desmontar o carro inteiro para inspecionar. Se fizermos isso toda hora, o gargalo vai ser gigante. A gente usa aquelas verificações básicas e rápidas de sanidade logo no começo. Só se o artefato passar por elas é que vamos gastar tempo, recursos e computação para rodar os testes pesados de sistema completo nas estações seguintes. É sobre trabalhar de forma inteligente, né? E assim chegamos na seção 5, próximos passos e documentação, a hora de garantir a segurança de toda a nossa esteira. Com a nossa esteira rodando bonitinha e com máxima eficiência, a gente precisa garantir que se algo der errado, e a gente sabe que às vezes dá, ninguém entra em pânico. A chave é ter tudo imutável. Precisamos capturar qualquer falha com caminhos super claros de rollback, passo de remediação documentados e donos designados. Se a esteira quebrar, a gente tem que saber em 1 segundo quem é a pessoa que vai consertar. Nada de solução improvisada de última hora que só atrasa o pipeline inteiro e gera dor de cabeça. Para amarrar tudo o que vimos hoje de um jeito inesquecível, é bom ter essa regra de 3 em mente. Primeiro, mapear marcos em tarefas ordenadas com dependências bem claras. Segundo, casar toda a passagem de bastão, todo o handoff com um artefato observável. Terceiro, desenhar portões com critérios de aceitação 100% mensuráveis. Esses são os 3 pilares que seguram uma estratégia de execução inabalável. E para fechar o nosso raciocínio, fica aqui uma provocação. Como é possível pegar todo esse maquinário e traduzir em um documento de implantação que qualquer engenheiro consiga seguir de olhos fechados? É exatamente esse o mistério que vamos desvendar na nossa próxima etapa. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação visual apresentada pela Forge College. Para mergulhar de cabeça em implantações na Solana e continuar dominando o universo Web3, basta acessar o site forge.college. Um grande abraço e bons estudos!